Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Engenharia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Sueli, sou engenheira civil. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o ábaco luneta e o ábaco convencional. Como encontrar o diâmetro das tubulações de água fria e também de água quente pelo ábaco luneta ou pelo ábaco convencional. Existem diferenças e aqui nesse vídeo eu vou explicar para você quais são as diferenças e como que você dimensiona então o diâmetro pelo ábaco luneta e também pelo ábaco convencional, ok? Então, vamos lá para a tela do meu computador, onde eu vou mostrar para você como que funciona o ábaco luneta e também como que funciona o ábaco convencional. Bom, pessoal, então aqui nós temos o ábaco luneta, tá? Eu vou apresentar primeiro os dois ábacos para vocês, mas aqui, em primeiro lugar, está o ábaco luneta. E você vê aqui que nessa primeira faixa nós temos a soma dos pesos, né? Então, vai de 0 a 1,1, de 1,1 a 3,5, 3,5 a 18, 18 a 44 e 44 a 100. Né? Então, a luneta, o ábaco luneta, ele limita a 100 a soma dos pesos, ok? E depois ela é dividida em tubo soldável e tubo roscável, tá? Aqui ele está em polegadas e aqui em milímetros, ok? Bom, nós vamos trabalhar com essa faixa aqui, tá? Em milímetros. Aqui nós temos o ábaco convencional. O ábaco convencional, ele vai do diâmetro de 15, que já nem é mais utilizado, nem é tão utilizado assim, até o diâmetro de 150, ou superior, né? 200 milímetros, depois de 150 a 200 milímetros. E a soma dos pesos, ela vai de 0,1 até 100 mil. Ok? E a gente precisa de uma terceira informação, né? Que são as vazões. As vazões, os valores, né? Vão de 0,1 até 100. Ok? Então, assim, eu vou colocar aqui para você, até aqui você tem essa tabela, tá? Que está sendo mostrada para vocês aqui, com todos os aparelhos sanitários e os pesos que compõem, tá? Cada um. Então, a gente vai fazer o dimensionamento para um vaso sanitário, tá? Só para vocês entenderem como que é feito o dimensionamento do diâmetro pelo ábaco luneta e pelo ábaco convencional. Eu vou começar pelo ábaco luneta, ok? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver o peso do vaso sanitário com válvula, tá? Porque tem diferença, tá? O vaso sanitário com caixa, ele tem peso de 0,3. O vaso sanitário com válvula de descarga tem peso de 32. Aqui está com bacia sanitária, mas é a mesma coisa, tá? Essa tabela ela tem na NBR 5626. Você, quem tem acesso à NBR, pode conferir a tabela, tá? Mas, enfim, o vaso sanitário com válvula, ele tem peso de 32, tá? Então, nós já temos o peso dele aqui, tá? Então, eu venho aqui no ábaco luneta e vejo onde que fica o 32. Bom, nós temos de 0 a 1,1, que é o diâmetro de 20 milímetros, peso de 1,1 a 3,5, diâmetro de 25, de 3,5 a 18, 32 milímetros, e de 18 a 44, 40 milímetros. Bom, o 32 ele vai ficar na faixa de 18 a 44, tá? Na soma dos pesos. Então, o 32 ele fica entre esses dois valores. Logo, o diâmetro que eu tenho que utilizar para a tubulação do vaso sanitário é de... Então, diâmetro de 40 milímetros. Certo? Agora, para o ábaco convencional, tá? Então, eu tenho aqui o peso, né, para o mesmo vaso sanitário, o peso de 32,
e eu preciso da vazão, tá? O cálculo da vazão, ele é... Então, a vazão, ela é representada pela letra Q maiúscula, tá? Então, a vazão, ela é igual a 0,3 vezes a raiz. Então, vou colocar uma raiz aqui. A raiz dos pesos, tá? Então, aqui, se você tem mais de um equipamento no mesmo ramal, você vai fazer o somatório do peso de todos esses equipamentos e vai tirar a raiz. Aqui, como é só o vaso, tá? Eu posso colocar aqui 32, tá? Então, aqui nós vamos ter 32 raiz vezes 0,3. 1,69, certo? A gente arredonda para 1,7, tá? Então, a vazão aqui, ela vai ser igual a 1,7, tá? Mas para quem quiser utilizar 1,69, pode utilizar também, tá? Litros por segundo. Bom, nós temos essas duas informações agora, que é o peso de 32 e a vazão de 1,7. Agora, nós vamos para o ábaco convencional. Bom, pessoal, eu vou deixar o zoom em 50% para vocês conseguirem ver todo o ábaco, tá? Então, o ábaco convencional, ele inicia nessa ponta aqui, vai até o final, tá? Continua aqui, vai até o final e continua aqui, vai até o final, tá? Então, ele faz esse caminho aqui, né? Para conseguir definir aí os diâmetros, ok? Então, como que funciona? Nessa marcação aqui, nós temos do lado esquerdo vazões e no lado direito pesos, tá? Então, aqui eu tenho que... Vamos definir primeiro o peso. O peso é 32. Então, aqui ele começa em 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 6, 7, 8, 9, até que chega no 1, tá? Daí aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí daqui do 10 ele já passa pro 20, tá? 20, 30, 32. Então, ele vai ficar naquela marquinha do 32 ali, tá? Daqui a pouco eu dou um zoom para vocês entenderem melhor. Bom, nós sabemos que o peso ele vai ficar aqui. Agora, nós temos que verificar a vazão. A vazão, ela tá do lado esquerdo aqui, ó. Ela começa no 0,1, né? Aqui 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 7, 8, 9 e 1, tá? 0,9 e 1. Aí, inicia aqui embaixo em 1, aí 2. Só que nós encontramos ali que a vazão pro vaso é de 1,7. Então, nós temos aqui 1, tá? 1,5, 1,6, 1,7. Então, ele vai ficar nessa faixa aqui, tá? Agora, eu vou dar um zoom para vocês entenderem melhor, tá? Então, aqui, como eu falei, nós temos ali o peso de 32 nessa linha aqui, tá? Até vou colocar uma linhazinha nela, tá? Então, olha, 32 aqui, em azul, tá? E o diâmetro de 1,7. Então, aqui, ó, 1 ponto. Então, aqui nós temos o valor de a vazão, né, de 1 litro por segundo, né? Então, aqui nós temos 1,05, 1,1, 1,15, 1,20, 1,25, 1,30, 1,35, 1,40, 1,45, 1,50, 1,55, 1,60, 1,65 e ali 1,70, tá? Que tá quase junto com o valor, né, do 32, ali, ó, nesse risquinho do lado de cá, que eu vou fazer em outra cor,
tá? Ali. Aqui. Aí. Vou deixar ele na cor vermelha, tá? Então, tá muito junto aqui. Como que eu defino o diâmetro? Bom, o diâmetro, ele está pro lado esquerdo, tá? Deixa eu diminuir aqui para vocês entenderem. Então, o diâmetro, ele está aqui pro lado das vazões, em uma outra marcação, né? Que tá escrito aqui diâmetros, tá? Então, ele vai aqui do início até a vazão de 0,2, ele define diâmetros de 15. Até valores de vazão de 0,2 até para cima, entre 0,5 e 0,6, nós temos valores de 20 milímetros. Depois, de 25 milímetros até um pouquinho acima da vazão de 1. Aí, ele tem essa marcação aqui, ó, que define, ó. Então, o 32, ele vai dessa linha aqui, dessa marcação, até aqui no 2, tá? Aí, você nota que ele tem esse tracejado aqui, né? Aí, pessoal, notem que em todas as marcações dos diâmetros, né? Ele tem esse tracejado, tá? Tanto no de 25 para passar para o 30, do 30 para passar para o 40, do 20 para passar para o 25, ele tem esse tracejado. O que que significa? Significa que os valores de vazões e pesos que ficarem situados entre esses, na altura desse tracejado, você pode utilizar tanto o diâmetro de 20 como o diâmetro de 25. Aqui, nesse caso, você pode utilizar tanto de 25 quanto de 30. E no caso aqui do vaso sanitário, que ficou ali também na altura do tracejado, você pode utilizar tanto o diâmetro de 32 quanto o diâmetro de 40. Tá? Então, aqui, ele ficou na linha do 32. Tá? Então, aqui, eu vou marcar diâmetro de 32, tá? Ok? Mas ele pode, né? Mas poderá ser utilizado o diâmetro de 40 milímetros, tá? Aqui eu consigo definir que pode ser tanto 32 quanto 40. Bom, pessoal, então é assim que funciona o ábaco luneta e o ábaco convencional. Como vocês puderam ver, o ábaco luneta, ele limita muito os diâmetros, então ele não flexibiliza a utilização de diâmetros maiores, né? Ele já dimensiona direto para o diâmetro maior e às vezes não é necessário. O ábaco convencional, ele já dimensiona pelo diâmetro menor e flexibiliza a utilização de um diâmetro maior, caso seja necessário, caso o sistema, né, peça um diâmetro maior, ou seja, melhor colocar um diâmetro maior em alguns casos, né, em alguns casos de dimensionamento, ou até mesmo o profissional, né, verificar a necessidade de utilizar um diâmetro maior, né, então o ábaco convencional, ele tem essa flexibilidade de utilização dos diâmetros. Não está errado utilizar o ábaco luneta. Você pode dimensionar pelos dois, mas você tem que ter consciência de que o ábaco luneta vai dimensionar pelo diâmetro maior, enquanto que o ábaco convencional, ele dimensiona pelo diâmetro menor e flexibiliza um diâmetro maior, caso você prefira utilizar ou caso seja necessário para o teu dimensionamento a utilização de um diâmetro maior para o melhor funcionamento do sistema hidráulico. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.